Me esqueci. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 20 de maio, daremos continuidade ao estudo da Gênese, capítulo 7º, Esboço Geológico da Terra, página 176, item 44. Mas, como sempre fazemos um pequeno resumo, né? Retornamos ao item anterior, não é isso, Terezinha? Bem-vinda, Terezinha, obrigada. É Bom, contigo, podemos Teresa. Aliás, começar, conosco. então? Vamos, eu vou abrir aqui. Deixa eu ver. Aqui. Eu só vou fazer uma curta, né, uma retrospectiva aqui, só para a gente lembrar um pouco algumas coisas que nós vimos na semana, né? Então, aqui, olha, do mesmo modo que o período de transição viu nascer uma vegetação colossal e o período secundário, répteis monstruosos, este viu se produzirem mamíferos gigantescos, tais como o elefante, o rinoceronte, o hipopótamo, o paleotério, o megatério, dinatério, mastodonte, o mamute, etc. Viu nascer igualmente os pássaros, assim como a maior parte das espécies que vivem ainda em nossos dias. Algumas espécies dessa época sobreviveram aos cataclismos posteriores. Por outro lado, aquelas que designamos pela qualificação genérica de animais antediluvianos estão completamente desaparecidas ou foram substituídas por espécies análogas de formas menos grosseiras e menos compactas, dos quais os primeiros tipos foram como que esboços. Tais são o Felis, aí tem uns nomes meio complicados, né? Felis peloa, animal carnívoro, do volume de um touro, tem os caracteres anatômicos do tigre e do leão. Os cervos megacerum, variedade do cervo, que era imenso esse cervo, né? Nós vimos na semana passada, era bem grande, do qual as galhadas de 3 a 4 metros de comprimento tinham espaços de 3 a 4 metros em suas extremidades. Aqueles cervos, né, bem imensos. Tem-se por longo tempo acreditado que o macaco e as diversas variedades de quadrúmanos, animais que se reaproximam ao máximo do homem, esse se aproximam aqui, não é se aproximar fisicamente, se aproximar a aparência. A aparência se aproximava mais do homem, pela conformação, não existiam ainda. Mas descobertas recentes parecem não deixar dúvida sobre a presença desses animais, pelo menos ao fim do período. Então, isso aqui nós vimos a semana passada, né? Foi só para a gente recordar. Você quer recordar alguma coisa da aula passada? Ou o seu Júlio, ou a Célia? Tem sem o áudio, seu Júlio. Eu tive que Oi? tirar o áudio porque estava dando interferência aí. O senhor quer fazer uma revisão, seu Júlio? Não, Alguma coisa da semana passada, seu Júlio? não, eu tive que me levantar aqui Ah, é agora, verdade. É verdade. e me perdi um pouquinho, Hum, porque Tá. aqui Ele sai mais a cedo. senhora, a senhora começou a ler o Não, trecho eu li os últimos parágrafos da semana que nós vimos na semana passada, seu. passado, né? Nós já conversamos sobre isso. É, Então, bom, e entramos no 43. Sim. Mas Agora nós falamos muito sobre isso, inclusive trouxemos também imagens, conversamos muito sobre isso. sim, conversamos bastante. Muito isso. Trouxemos imagem, como foi visto aqui, mas como nós sempre retornamos, para que as pessoas que verão esse vídeo tenham. Só que seu som está um pouco ruim, viu, Zélia? Eu não estou te ouvindo muito bem. Será Vocês que estão me sou eu? ouvindo, gente?
Meu som estava meio baixo, agora eu aumentei. Tá bom. Bom, então eu acho que vimos. Peraí, a Elza. Pronto, eu acho que vimos, só para uma recapitulação mesmo. Hum? Podemos entrar, então, no período diluviano? É. Eu acho que conversamos bastante sobre isso, inclusive demos Tá. muitos exemplos. Então, vamos ao período diluviano. Aí também vou precisar de ajuda, porque Sim. é um assunto meio Todos nós fazemos parte, nós estamos só, como nós sempre conversamos, colocamos cada semana uma pessoa responsável, inclusive para nós estarmos aprendendo. Mas todos nós. o dever é do grupo. Todos nós procuramos, estudamos, pesquisamos, mas vamos lá, Terezinha. Então, tá. Então, item 43. Esse período, né, o diluviano, está marcado por um dos maiores cataclismos que perturbaram o globo, mudando ainda o aspecto da superfície e destruindo sem retorno uma multidão de espécies vivas, das quais não se encontram senão vestígios. Então, uma grande parte, né, de espécies vivas foram destruídas nessa fase. Por toda parte, deixou seus traços, que atestam sua generalidade. Quer dizer, não foi local, né? Foi geral. As águas violentamente lançadas do seu leito invadiram os continentes, arrastando com elas as terras e as rochas, desnudando as montanhas, devastando as florestas seculares. Os novos depósitos que elas formaram são designados em geologia de terrenos diluvianos. Hum. Eu vou pedir para meu marido abaixar o som, já volto, viu, gente? Enquanto isso, eu vou pedir para que seu Júlio é, é, traga para nós, nos traga o que nós estávamos conversando em off sobre o dilúvio, para ficar mais claro, que até mesmo eu fiz uma confusão sobre o dilúvio que se conhece, o dilúvio bíblico e os dilúvios que havíamos conversado também, porque já entramos no 43, né, semana passada, sobre os dilúvios, incluso antes do próprio dilúvio bíblico. O senhor poderia trazer para nós essa explicação sobre o período diluviano que nós não encontramos na internet, por favor, seu Júlio? Ok. Foi o que exatamente, agora para os novos que chegaram, né? Aí, veja bem, o, dentro do contexto do terciário, né, que começamos, esse período diluviano corresponde e que deu origem, vamos dizer assim, aos demais dilúvios. Uma, Isso foi, vamos dizer assim, concentrado sobre um mundo conhecido, pelo menos geologicamente naquela época, né? Qual seja, os continentes ainda unidos, né? E sobre essas terras todas, quer dizer, as terras que correspondem ao nosso mundinho aqui, né? Nossa terra, sobre esse espaço, grandes concentrações, quer dizer, quando a gente fala grandes, são concentrações absurdamente é, seculares, vamos dizer assim, né? De concentrações de chuva, né? Que para permitir, eu sempre falo assim de uma certa forma meio jocosa, brincando e tudo, para permitir que a engenharia programada por Deus, vamos dizer assim, para ficar mais sério, que o Pai do Céu, mas então para que essa engenharia funcionasse. Então, essas águas muito violenta, né? Muito violenta, porque eram concentradas. Hoje nós temos um resquício desse tipo de chuva
quando a gente ouve falar nas famosas trombas d'água, que todo mundo acho que já ouviu falar nessa expressão. Ah, caiu uma tromba d'água em tal lugar assim, assim, que arrasou tudo, que destruiu plantações, etc. Então, trata-se Só que as nossas trombas d'água de hoje, elas são é, quase que insignificantes em relação a essas águas diluvianas que caíram nesse período final, é, é, ou durante o período do terciário e também esse período final que vai marcar a transição para o quaternário. Então, essas águas muito fortes vieram formar os chamados oceanos que nós conhecemos hoje, né? Ou pelo menos não no formato em que está agora, mas pelo menos a grande concentração as grandes concentrações oceânicas começaram a se formar nessa época. E também algumas formações que mais à frente nós vamos ver no texto, os chamados blocos. Aqui fala, aliás, no item seguinte fala logo, blocos erráticos, né? Mas são Nós vamos grandes, próximo item. grandes matacões que, em geologia, nós usamos essa expressão, tanto em geologia como em pedologia, nós usamos essa expressão, matacões, são grandes blocos rochosos que nós encontramos assim, isolados, às vezes em plena planície. Numa planície estão lá aqueles blocos enormes e tal, gigantescos até, que É o próximo foram, item. pois é, que foram produzidos por esse período diluviano, né? Pela força das águas que caíram e que destruíram parte das elevações montanhosas que já estavam erguidas nesse período, É ok? bom trazermos também, como o senhor explicou em off, que ainda os continentes estão ligados um ao outro. Sim, ainda estão Lembrarmos sobre é, isso. pois é, nesse período diluviano ainda estavam ligados, para poder justamente permitir essa ação, é, essa ação destruidora, né? E também espalhar os elementos e destruir também outros, né? Destruir animais, destruir fauna, flora, muita coisa foi destruída por aí, né? Destruída e carregada para outros lugares, permitindo que novas espécies, novas gerações da criação animal e vegetal pudessem se reconstituir, mas sob uma nova forma. E se adaptando também, até incluso ao que estava passando. Eles se adaptaram, porque eu acho que muito, como estava dizendo aqui, muitos desapareceram. Mas houve, claro que não sumiu tudo. Se adaptaram. Houve uns que se adaptaram, né? Sim, né? Inclusive, hoje nós temos algumas espécies, tanto animais como vegetais, que lembram, né? Ou que descendem, vamos usar assim essa expressão, descendem daquelas espécies antigas, entendeu? São da mesma família e tal, parecem, têm uma mesma organização estrutural ou organização estrutural parecida, mas não são as mesmas daquela época. São descendentes, vamos dizer assim. Então, os Né? menos prejudicados foram os aquáticos, foram os que se encontraram nos oceanos ou nos mares, como queiram, enquanto que aqueles que estavam passando na transição dos répteis ou os grandes animais, nossa, imagine como foi essa enxurrada que foi levando tudo, né? Exatamente. Né? As grandes espécies elas foram destruídas aí, né? As grandes espécies.
Então, aí Tanto está que, como. Vamos ver, então, dar seguimento para que possamos desenvolver e trazer o É, senhor para nos explicar justamente sobre é, isso. Bom, o que eu acho interessante aqui. antes de continuar, Zélia, só para dar um exemplo aqui, um exemplo, por exemplo, entre os animais. Hoje, há muito tempo, nós tínhamos o mamute, hoje nós temos o elefante, que são, vamos dizer assim, são primos, né? aham. Daqueles grandes répteis, mamíferos que existiam naquela época, que foram dizimados, né? Nesse Restaram caso, esse. desculpa, nesse caso, quando que vai se encontrar, que nós vamos ver posteriormente, que houve toda essa enxurrada de água e os animais foram procurar abrigos, não é isso? Alguns conseguiram, né? Alguns conseguiram, sim, é isso que estou falando. É, Mas Alguns foram em alguns busca conseguiram. de mesmo abrigos e por esses, isso que vão aparecer o que nós vamos ver posteriormente, os fósseis que foram encontrados, que nós veremos Exato, posteriormente, não é isso? Nessa exatamente. época, Pode ser. justamente por isso. Ok. nós vamos ver isso depois aí, depois fala Mas sobre. justamente foi por isso que houve no caso, para salvar a própria espécie, né? Questão de Aham. adaptação da própria espécie. Uhum. Tá, obrigada. Vamos dar continuidade. Então, seu Júlio, o senhor quer acrescentar Sim. alguma coisa? Não, acho que, bom, se está entendido, Uhum. esse número, o 44, tá tudo É. bem. Vamos indo e desenvolvendo aos poucos, chamando o senhor, por favor, e a todos que estão aqui para acrescentarem. Ah, então vamos lá, 44. Ah, peraí, tirei o som. Cadê? Ai, agora eu não acho, gente. Estão me ouvindo? Sim. Sim, Um dos traços mais significativos desse grande desastre são as rochas chamadas blocos erráticos. Eu coloquei aqui blocos erráticos, balastro de grande tamanho, transportado em geral para lugares distantes por glaciares. É o caso aqui, os glaciares eram também porções imensas de gelo também que se deslocavam, né, e levavam esses blocos de pedra e as enxurradas também, né, seu Júlio, que levava sim. esses imensos blocos de terra, de pedra, né, para lugares que não eram o lugar deles, né? E eram Tá. levados E para em grandes outras distâncias. grandes distâncias, né? E eu pediria para nós aqui, vamos nos acostumar a uma terminologia mais moderna, são os matacões. Essa Matacões, expressão tá? balastro de grandes tamanhos são expressões mais antigas. E Eu hoje se peguei usa, por exemplo, hoje se usa a expressão os matacões, Eu peguei né? no Google, viu? É, É Sim, atual, né? sim, sim. Então, aí ele fala aqui, né? É o caso do poio do judeu, né? Poio do judeu na Serra da Estrela, que só se depositou após a fusão do gelo. Eu pus aqui, ó, esse aqui é o poio do judeu, esse aqui. uhum. E também está numa planície, está num lugar bem distante do lugar de origem dele, né? Esse é um exemplo. E Kardec dá um outro exemplo aqui, quando ele fala que é um desses blocos, aqui na nota, né? Provindo, sem dúvida, pela sua composição das montanhas da Noruega, que serve de pedestal à estátua de Pedro o Grande, em São Petersburgo. Então, é esse aqui. Usaram, né, uma dessas pedras, desses blocos erráticos, né, para colocar a estátua aqui do Pedro o Grande. Lógico que essa pedra foi trabalhada, né? Lapidada, Foi ela foi lapidada, trabalhada. foi lapidada, né? E, Foi trabalhada. Então é bom, como a mais uma vez, estátua do termos Pedro o direitinho Grande, né, que foi esse bloco aí que a Terezinha está falando, bloco bloco errático, são errático. pedras imensas, como ela está falando, está dando Imensas, muito exemplos, grandes, que estão muito grandes e que estão circunscritas em determinados locais
E Nossa, são bem distantes, Zélia, muito distantes do local de origem deles. Eles foram carregados para esses lugares, né? uhum. E, Foram carregados. como você mesma falou, eu trouxe aqui também, achei muito interessante, como o senhor fala, blocos erráticos, montões, como é que o senhor chama? Matacões, Matacões, matacões. cada coisa, viu? Mas tá tudo certo. Matacões, os matacões, quer dizer, os blocos erráticos, para poder ver, tem errare, quer dizer, Errar, viajar. Inclusive, como estava dizendo assim, o próprio nome está dizendo viagem. Quer dizer, viaja, andar, viajar. O próprio nome em latim. Eu vou trazer, a Terezinha permitir também, que é bom trazermos outros também exemplos. Perdão. Aqui, vocês estão vendo? Sim, Tá. agora. Então, ele está, a própria, como a Terezinha deixou claro, acrescento, os blocos erráticos devem o seu nome à palavra latina, errare, andar, viajar, como ela mesma disse, e foram transportados pelos gelos, como ela também falou, à distância. Trago também, porque ele dá aqui exemplo, para poder, só para ilustrar. Nós vemos muito isso aqui, sabe? Como é a nossa realidade, se vê muito isso. Essa parte, que eu esqueci o nome como o senhor chama. E sem contar nas, eu gostaria nas florestas. Algumas florestas encontrei, algumas pessoas já fizeram até, peraí, só um instantinho. Aqui, acho muito interessante que a nossa realidade. Acho que vocês se lembram, né? Quando estiveram aqui, se vê muito esses pedregulhos. Eu chamo pedregulhos. Aqui vemos muito. Claro que não na mesma dimensão, mas menores. Vimos bastante aqui nas florestas. Também aqui nas montanhas. Também vemos bastante aqui, né? É bom trazermos as várias. Esse também é uma coisa que é interessante. Vemos também muito aqui, né? Bom, aqui quando eu digo, gente, na Europa, viu? Porque aqui o que nós vemos que eu constatei foi essa aqui na floresta, das montanhas que se vê. E é isso. Vamos continuar? Alguma coisa a mais, senhor Júlio, com essas imagens? Tá Tá tudo bem certo. ilustrado, né? A forma como esses blocos erráticos se depositaram, né? Entendeu? Nesse período diluviano, ou em consequência desse período diluviano. Esse período diluviano que ele chama período diluviano é o terciário. Sim, sim, sim. É o Tá? global, aquele dilúvio global, Terciário. Tá, né? tudo bem. Pronto, Terezinha, liberei. Obrigada, Terezinha. E que eu mostrei, que é esse aqui, o Poio do Judeu, ele fica em Portugal. Serra da Estrela, em Portugal. Muito bem, então vamos aqui. Um fato não menos característico, e do qual não se explica ainda a causa, é o que está nos terrenos diluvianos, onde se encontram os primeiros aerólitos, né? Uma vez que somente nessa época eles começaram a cair. A causa que os produziu não existia ainda. Aí tem uma nota, né? 96. Pedras que caem da atmosfera, uma nota de Allan Kardec. Então, eu peguei aqui, ó, aerólito ou aerolito, também chamado meteorito rochoso ou meteorito pétreo,
É um corpo sólido proveniente do espaço exterior. Os meteoritos são resultantes de fragmentos de rochas espaciais, especialmente de asteroides e cometas, que atingem a superfície terrestre. São causados por processos naturais de decomposição e fragmentação de corpos celestes do espaço. Então, essa é a explicação aqui dos aerolitos ou meteoritos, né? Também chamado de meteoritos, né? Porque Algum lito comentário? significa pedra, né? Aero, que veio viajando pelo Pelo ar, vamos dizer espaço. assim. Pelo E ar. a pedra que veio pelo ar. Ah, que legal, né? Lito, que É. é pedra, e Lito aero, é porque vem pedra, do é. espaço. Aero porque Legal. veio voando. Muito bom. Uhum. Eu Muito gostaria bom. de parabenizar a Terezinha, porque eu estou me dando conta do desenvolvimento dela no Foxit. Bravo, Ah, é? Estou aprendendo, Terezinha! né, Zélia? Estou aprendendo a Estou mexer, notando. Você pensa que eu não mexer estou notando, não? É. Bravo! Falar igual mineiro, estou aprendendo a mexer Todos nesse trem nós, mas eu aí. estou achando muito bom. É tão gostoso quando nós estamos estudando que gradualmente, não só no Você vai conteúdo, aprender. mas vamos desenvolvendo tantas outras coisas. Bravo, É, Terezinha! é isso aí. Então tá. Posso continuar? Vamos. 46. Foi ainda por essa época que os polos começaram a se cobrir de gelos e que se formaram as geleiras das montanhas, o que indica notável mudança na temperatura do globo. Essa mudança deve ter sido súbita, porque se ela operasse gradualmente, os animais, tais como os elefantes, que não vivem em nossos dias senão em climas quentes, e que se encontram em tão grande número no estado fossilizado das terras polares, teriam tempo de se retirar Terezinha, pouco a pouco. tá dando Oi? uma. Tá cortando a tua internet, tá? É. Tá. Onde você parou, Voltou? Terezinha? Agora. Voltou, Tá Zélia? voltando. Tá cortando Até rapidamente, mas tá onde? voltando. Posso continuar? Por Já dá? favor. Tá? Sim. Então, essa mudança foi muito rápida e que os animais não tiveram muito tempo para procurar outras regiões, né? Se tivesse acontecido de uma forma mais Cortou novamente. tempo de Cortou, procurar outras Terezinha. regiões, Cortou, né? Terezinha. Vol- Tá cortando. Tá cortando. Eu não sei aonde ela parou, gente. Eu me perdi. Vocês sabem onde ela parou? Seu Rony? Ixi, Tá, parou, agora parou. Não, ela chegou até pelo. Tudo prova, ao contrário, que eles foram surpreendidos bruscamente Isso. por um grande frio e envolvidos pelo gelo. Pronto. isso, Agora a isso. Terezinha voltou. Então, as geleiras, também denominadas glaciares, são formadas pelo acúmulo de neve em um determinado local, processo que pode levar até 30 mil anos para se concretizar. A neve é cristalizada e compactada em camadas, formando uma extensa massa de gelo. Então, tem aqui um exemplo de geleiras, né? Essa aqui, uma foto de uma geleira. Correto. Então, alguma coisa para comentar aí? Alguma coisa para acrescentar, a Zélia ou seu Sim, aí Júlio? vamos ver, seu Júlio, aquilo que nós estávamos conversando também online, para tirarmos principalmente a minha dúvida. Eu estou muito egoísta hoje. Desculpem aí. Eu me enrolei toda. Essa. Por favor, Terezinha, me desculpa. Por favor, seu Júlio, o Imagina. senhor poderia nos explicar sobre essa parte que retornarmos, que ainda está tudo, os continentes, os continentes estão interligados,
essa não é a primeira vez que dessa era, porque pelo que nós vimos aqui, são várias eras do gelo, não é isso? Que ela se mencionou. Então, o que eu achei interessante, peraí, deixa eu buscar, vocês estão vendo como ela está falando das geleiras, e ela deu também o ano. Eu queria entender, ele está dizendo aqui que a causa dessa era do gelo foi a Antártica. Até esse ponto, os continentes da Austrália e Antártica estavam ligados um ao outro. Neste momento, os dois se separaram e a Antártica se moveu para o sul, ficando cercada por uma corrente marítima fria que baixou bruscamente a temperatura, cobrindo o continente de gelo. Os animais não resistiram e logo desapareceram, deixando o local deserto. Gelo reflete os raios solares. Então, quanto mais congelado, corria mais luz do sol, era mandada embora da Terra e a temperatura caía mais em um efeito cascata. Eu vou dar aqui esse site, vou colocar que eu trouxe desse site para que tenhamos noção que é aqui, tá? Da Era do Gelo. Então, na verdade, lá estava todo povoado com animais, teve essa parte do gelo, desapareceram e ficou seco. Como é que é isso? Bom, há de se considerar, aí fala a separação de uma parte desse continente único, né? Ele foi separado e deslizou mais para o sul, não é isso? E também, nesse mesmo período, e a ciência já prova hoje, né, que, bom, e aí tem que levar em consideração a curvatura da Terra, né? Leva-se em conta a curvatura e esse espaço formado entre o continente que existia e a parte que se deslocou, quer dizer, que se subtraiu da massa continental e que foi para o sul, né? Isso provoca uma variação na inclinação do eixo da Terra. Porque você tem, vamos aqui em conjunto mentalizar o seguinte: nós tínhamos uma massa de terra, vamos dizer assim, né? Os continentes todos unidos no meio da Terra, vamos dizer assim, ocupando a faixa central, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, mas ao longo do Equador, digamos assim. Tá legal? Muito bem. Aí tem que levar em consideração os milhões de anos ao longo das primeiras eras, que já causaram modificações. Muito bem. Nesse período, então, o que acontece? Há essa massa única no centro, ela perde um pouco de massa, que se desloca para o sul, correto? Uhum. Aí você você leva em conta a inclinação do globo, essa massa vai se deslocar para a sua extremidade, né? Cria um espaço vazio aí de águas frias, né? De águas frias, e provocando a secura do clima nessa região, causando, vamos dizer assim, causando o desaparecimento de muitas espécies dessa área. Esse deslocamento são hipóteses que são discutidas, também pode ter alterado o equilíbrio, né? Porque você tem uma massa aqui no meio. De repente, uma perde e desce, esse equilíbrio se desfaz.
ou ele muda de eixo. O equilíbrio muda de eixo. Daí a mudança da inclinação do eixo da Terra para o estabelecimento e garantia da fixação dessa massa nos extremos. Entendeu? Daí a formação do solo, dos polos. Mas É durou, a hipótese mais aceitável. durou muito essa fase. Eu não tinha pensado Sim, pelo muito, sim. porque ele está falando aqui, é, trazendo. Eu não tinha, não tinha noção. Como ele está. Ui. Mas as coisas não acontecem assim, É, eu rápido, sei, não. São mas milhares e por quê? milhões de Eu achei anos. curioso porque já estava supostamente com um certo equilíbrio no planeta. Equilíbrio. Tava bem, tava bonzinho. E de repente vem isso e fica, por exemplo, olha só, se vocês me permitirem, ainda que o congelamento da Antártica tenha resfriado o planeta, não foi o momento mais turbulento, não foi. Há 2,7 milhões de anos, foi o que fez do Ártico se congelar, dando início à fase mais fria e inóspita da Era do Gelo. Esse é o período que geralmente costuma ser representado na ficção quando se fala na Era Glacial, com o norte da Terra coberto de neve, animais como mamute, como o senhor falou, tigres, dente de sabre e rinocerontes lanutos convivendo. Aí, no caso, vai aparecer os homens da caverna. Mas essa parte aqui que vamos ver posteriormente. Mas essa parte me chamou muito a atenção. Essa durabilidade da era. É, é. Mas, como eu disse, as coisas não acontecem assim. Tem que ter tempo para execução. São muitos itens. É, São muitos itens da criação que são envolvidos em modificações, alterações estruturais, modificações de caráter químico, de caráter físico, tem muita coisa envolvida. Então, são necessários milhares, milhões de anos para poder, vamos dizer, se consolidar, né? Eu já falei com vocês aqui que Papai do Céu fez a engenharia e entra em campo e joga. É igual o técnico de futebol, ele escala o time, bota em campo para jogar os 90 minutos. Papai do Céu fez a mesma coisa, estruturou a engenharia, escalou os elementos dessa engenharia, botou em campo e joga. Mas se eu estou realmente cheia de dúvidas. E os ursos polares, todos aqueles que vemos lá no norte, onde se tudo estava, os continentes estavam juntos, então eu acho que eles devem ter vindo de um outro local, porque se estava tudo seco, não tinha nada, só tinha gelo. Mas acho que 2 milhões,7, 2 Ah, milhões 700 mil anos, acho que foram suficientes para que essas alterações pudessem serem rearranjadas. gostei, gostei, não tinha, havia pensado nessa coisa. Pronto. Alguma coisa a mais? Entendeu? Não? E não Terezinha? se espantem também se daqui mais algum tempo a ciência venha a alertar para novas mudanças desse eixo, né? Criando variações climáticas, né? Que eu não sei, eu Porque a estou um pouco Terra, afastado, só um minutinho, Dona Clara, um pouco olha, afastado, se a mas Julia, pela falta, pelo inusitado do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, entendeu? É, Alguém já está levantando a possibilidade de que seja esse fenômeno todo que acontecendo lá no Rio Grande seja assim uma espécie de avant-première, né?
um prenúncio de alguma mudança que poderá vir nos próximos decênios, séculos ou até mesmo milhares de anos. Quando a gente chega na fase dos milhares, aí já normalmente já é a consolidação da mudança, mas porque ela ocorre em decênios, séculos e alguns milhares. Depois, então, entra na casa dos milhões. Aí já se consolida. Aí já é a consolidação do fenômeno, né? Terezinha, Não, nada, eu não ia falar nada demais, só que a Terra está sempre em transformação, né? Ela nunca é, a Terra é um organismo vivo, né? Está sempre se Sim, sim, transformando, né? sim, e como sim. nós falamos em off, ainda estamos na era do gelo, que me chamou a É. atenção vendo tudo isso, porque se existe gelo, ainda estamos, né? Bom, vamos, Terezinha. Vamos. Vamos lá. Eu tava aqui. Bom, então vamos passar para o 47, né? Esse foi, pois, o verdadeiro dilúvio universal. As opiniões estão repartidas sobre as causas que puderam produzi-lo, mas quaisquer que sejam, o fato existiu. A suposição mais generalizada é que se deu uma brusca mudança na posição do eixo da Terra. O senhor Júlio já falou, né? Em consequência, os polos foram deslocados, resultando uma projeção geral das águas sobre a superfície. Se essa mudança ocorresse com lentidão, As águas teriam se deslocado gradualmente, sem abalo. realmente teriam se mas tudo indica que houve uma comoção violenta. Então, parou minha internet? E minha internet está bem ruim hoje. Hã? Não sei o que eu faço. Parou a internet dela. O senhor estava lendo, ela Sim, retornou. Onde o senhor parou, seu Júlio? Voltei, né? Isso. é. Pela ignorância de qual seja a verdadeira causa, só se pode emitir hipóteses. O deslocamento súbito pode também ter sido ocasionado pelo soerguimento de certas partes da crosta sólida e a formação de novas montanhas no fundo dos mares, como aconteceu no começo do período terciário. Então, a formação daquelas montanhas provocar o movimento das águas, né, seu Júlio? Provocar essas enxurradas aí invadindo os continentes, né? Como a gente Exato. vê tsunami hoje, né? A gente vê tsunami, né? Mas, além do fato desse cataclismo não ter ocorrido de forma geral, isso não explicaria a mudança súbita da temperatura dos polos. E aí? Certo. Eu acho que temos que voltar um pouquinho onde o senhor parou quando a Terezinha saiu, não foi, seu Dilson? Ou seu Júlio? Por quê? Por favor, seu Júlio. Então, aí, pronto. Tá bom. Aqui, se essa mudança ocorresse com lentidão, as águas teriam se deslocado gradualmente, sem abalo, mas tudo indica que houve uma comoção violenta e súbita. Isso. Mas, veja bem, essa comoção violenta, esse súbito aqui, Um terremoto, por exemplo. não quer dizer. Espera lá. É, também teria ocasionado sua. Sim, então essa é tudo relativo. Quando se fala aqui comoção violenta, esse súbita não significa que foi assim num momento só, né? No, por exemplo, a formação das montanhas, né?
vamos ter uma ideia, né? Os Andes aqui na América do Sul, que todos nós aqui temos uma ideia, eles não foram. Nós temos altitudes aqui de 4.000, 5.000 metros. Então, essa formação, ela não veio assim num momento único, né? Foi também Foi ao longo, gradual, né? longo de muito tempo, né? Mas esse tempo considerado um pouco mais rápido do que o que nós estamos considerando para os milhões e milhões de anos das eras anteriores, né? Entendeu? E aí, é, é, e outra coisa pontual, né? As montanhas, as cadeias de montanhas, elas não ocorreram todas elas juntas, foram pontuais. Surgiu uma, surgiu outra. Por isso é que lá no início, quando nós falamos da era terciária, que foi o período, foi a era mais movimentada da história, né? Da formação da Terra, da história da formação, foi a mais movimentada. Porque se nas outras nós tivemos assim execuções de um plano bem genérico, que ia fazer isso, construir aquilo, esfriamento dali, engordamento da crosta, por aí, por aí, por aí, por aí, com os continentes ainda todos eles unidos, aí, nesse caso, ela já começa esses cataclismas, né? Esses fenômenos orográficos, eles já começam a aparecer pontualmente. Aqui, fazendo os Andes, depois, mais tarde, as montanhas rochosas, na Europa, os Alpes, depois os Urais, né? Enfim, os Juras e por aí afora. Né? E cada vez que um movimento desse se acontecia, ele causava reflexo em outras partes também do continente. Né? Causava reflexo em outras partes. Foi Entendeu? bom que o senhor trouxesse essa parte de tirado sobre violenta e súbita, porque, como nós vimos, foram 2,7 milhões de anos que isso ocorreu. É, Então, esse súbito é relativo. é relativo. Né? É relativo. Né? E 2,7 bilhões de anos é, de fato, muito pouco em relação a todos os milhões do passado. Né? Todos os milhões e bilhões do passado. Muito pouco. Mas esses dois, o que o senhor está se referindo, nesse período, já estavam os Alpes, já estavam as montanhas. Mas, mas existem sempre as chamadas acomodações. Né? Existem as acomodações, como até hoje. Dona Terezinha bem citou. A Terra é um organismo vivo, está em constante movimentação daqui e dali. Claro que essas movimentações de hoje elas são até muito suaves, né? Derruba um bocado de casa, edifício, destrói um pouco e tal, cria alguns tsunamis, mas são bem suaves em relação às movimentações das eras anteriores, entendeu? Então, qual São seria a muito. diferença? A diferença seria que existiam montanhas Sim, e com essa época do gelo, então, ela já tinha uma outra visão, tinha uma outra panorâmica, ou e pelo aí menos já sim. estava em andamento, ou estava em andamento a conformação mais ou menos definida do que nós temos hoje. Hum, Tá? uhum. Lembre-se que da terciária, lembre-se que no quaternário nós já tínhamos mais ou menos a formação atual de hoje dos continentes, no quaternário. Então, essa transição, né, é que nós temos que, vamos dizer assim, aceitar muitas dessas modificações nesse período de transição.
Algumas das várias modificações para a consolidação no quaternário. E o quaternário é muito recente. Tá. Então, eu estou Né? entendendo que foi gradual, houve as montanhas, veio essa Sim. era do gelo e com o passar do tempo, ficou o que há hoje aqui nos Alpes. Aí existem novas acomodações pelo dinamismo da própria estrutura da Terra. Uhum. Obrigada, seu Júlio. Podemos ir? Por favor. Na tormenta, me avisa quando cai, eu paro para vocês continuarem, viu? Tá. Na tormenta causada pela convulsão das águas, muitos animais pereceram. Outros, para escaparem da inundação, retiraram-se para as alturas, nas cavernas e rachaduras, onde pereceram em massa, seja por fome, seja se entredevorando, ou talvez por irrupção das águas nos lugares onde estavam refugiados e de onde não podiam escapar. Assim se explica a grande quantidade de ossadas de diversos animais carnívoros e outros que se encontram desordenados em certas cavernas, chamadas com certa razão de cavernas ou brechas ósseas. Em algumas, as ossadas pareceram ter sido arrastadas pelas correntezas das águas. Vamos ver a nota 97. Um grande número, é a nota de Kardec. Um grande número de cavernas semelhantes é conhecido algumas de nome extensão. No México, existem muitas ligas. O de Aldesberg, em Carnioli, na Áustria, não é inferior a 3 léguas, quer dizer, 14,5 quilômetros, mais ou menos. Um dos mais notáveis, eu não sei falar essa palavra, eles são numerosos. Württemberg, isso aí é com a Zélia. É, esse aqui, Zélia, como é que É fala? Geilenhofer em Württemberg, porque Berg é montanha. Montanha, né? É. Eles são, então, essas cavernas com ossadas, né? Existem na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Sicília, em outras regiões da Europa. Eu pesquisei, não achei nenhuma dessas cavernas, né? Achei essa aqui com ossadas, mas é só para ilustrar, porque são ossadas humanas, né? Uma caverna com ossadas, ó. Mas é humanas, não é de animais, não. Lá ele está se referindo a ossadas de animais, né? Mas eu não encontrei. Eu encontrei o Você encontrou, Zélia? encontrei não como assim, não encontrei, mas eu encontrei o Aldesberg. Eu Eu vou encontrei, buscar, mas não aparece a caverna. Apareceu a caverna com ossadas? não aparece, não aparece. Eu Eu vou também. trazer o que eu encontrei lá do Aldesberg, para que nós É, possamos ter uma ideia na época do que está sendo é, feito. isso aí eu achei também, mas não Esse tinha aqui, ossada. É, esse eu não encontrei, a ossada eu não encontrei. Então, na época, tá se referindo a isso. Vamos trazer também para os dias atuais, o que importa é o local, né? Como foi na Áustria, né? Parece esse na Aldesberg, Áustria, né? em Na Áustria. Aldesberg, tá? Aqui. Aldesberg. Isso, deixa eu ver, tá aqui. Foi no ano, no século XIX. Eu não vou entrar em, só para termos uma ideia de quanto foi. Como está e como está atualmente lá na Áustria, por sinal, uma parte turística muito. Aqui, vejam, viram a diferença? Olha só, atualmente, olha que coisa maravilhosa, Vira, né? vira turismo, né? É, então deixa aqui. Vocês estão lembrados da conversa que nós tivemos
segunda-feira passada, quando eu falei do documentário. A dona Terezinha falou que viu esse documentário da Netflix. A dona Clara, né, também foi lá de Portugal, falou também que viu. E numa dessas cavernas foram encontrados, se não me engano, 36 esqueletos, né, de neandertalenses, Esqueletos homens de de Neandertal. Neandertais, né? É, No Entendeu? documentário mostra bem isso. eu esqueci Por de aí. ver. E eu me esqueci de ver. Ela até colocou, tá no grupo. Muito interessante, porque é bom, mesmo que como a Terezinha, nós estávamos querendo trazer as ossadas. Não encontrou, a gente traz outra coisa. Né? O Sem senhor osso, Rony, o né? senhor quer falar? Vai sem osso mesmo, né, Zélia? Não, não tem problema. O senhor Nossa Rony, caverna sem osso. oxe, o que importa é que estava de uma forma e atualmente belíssima. Belíssima como está mantido. Inclusive, como vocês viram ali, numa dessas aqui, devem estar o que eles encontraram. Deixa eu mostrar. Lá, né? Aqui, ó, olha, observe que está lá, ó, o que eles encontraram. Olha só. Tá vendo, Terezinha, que eles não mostram. Eu procurei nesse site, não consegui, mas Vi. está tudo aqui, ó, na cúpula, ó. Tá sim. Hã? Eles devem estar em exposição, né? Em É, exposição, ó. Tem vários é, lugares lá. Deve estar tudo em exposição é. lá. Sim, seu Rony. Eu queria perguntar para o senhor Júlio, hein? A fragmentação do continente Pangeia acontece nesse período, então, diluviano? Período de quê? Diluviano? Acontece nesse Sim, período? Ó. É nesse um período que pouco acontece, mais, digamos, um pouco mais à frente. um pouco mais à frente. Um pouco mais à frente. Ah, peraí, um Entendeu? pouco mais à frente não foi antes, não? A divisão dos continentes. Ah, da Pangeia, porque ele ainda estão tudo. Ah, entendi. Que É, está separando, né? Tá é, separando. Ah, tá, entendeu? entendi. Ainda não chegou, então, no Não, período. não, eu já tô, não, eu já É. tô com, já tá tudo, às vezes tá junto, às vezes tá tudo separado. Obrigada. Ah, alguma Tanto coisa a que, mais? porque tanto o seu Rony, o capítulo seguinte, quer dizer, o texto seguinte, período pós-diluviano, né? Pós-diluviano. Pós-diluviano ou atual. Então, aqui, e até adiantando, fala aqui, né? Restabelecido o equilíbrio na superfície do planeta prontamente, tal. Quer dizer, é nesse período pós-diluviano que se restabelece o equilíbrio. Esse Ok. equilíbrio é com a separação dos continentes, né? Obrigado. Que aí cada macaco no seu galho. Bom, Europeu aqui, africano ali, tal. eita. Nós aqui tupiniquins. Não nos esqueçamos, como o senhor Júlio está dizendo, trazendo o período quaternário, esse pós-diluviano. Vamos adentrar agora no quaternário, não é isso, seu Júlio? Sim, No daqui para quaternário. frente. E depois, ó, e esse quaternário está dividido em tantas etapas, não sei quantos milhões de anos, que só Jesus na causa mesmo para poder mexer com todos aqueles missionários, para poder ajudar. Nossa! Bom, então vamos iniciar alguma coisa a mais. A Elzinha não pode falar, só estamos nós aqui. Seu Júlio, alguma coisa a acrescentar antes de adentrar o período? Não, tudo bem. Eu estou Tá com a tudo minha certo. assessora aqui, que está ruim de falar. Ela está aqui me assessorando aqui. Bichinha. Tá. Vamos lá? Então, Tê. É? Vamos. Pois Então, agora vamos entrar no período pós-diluviano, né? Isso. Então, vamos lá. 49. O equilíbrio, uma vez restabelecido na superfície do globo, possibilitou que a vida animal e vegetal prontamente tomasse seu curso. O solo consolidado ficou numa situação mais estável, o ar mais depurado,
convinha aos organismos mais delicados. O sol que brilhava com todo o seu esplendor, por meio de uma atmosfera límpida, derramava com sua luz um calor menos sufocante e mais vivificante do que o da fornalha interior. Quer dizer, a situação do planeta estava se harmonizando, se equilibrando, né? Entrando numa fase mais equilibrada, né? A Terra Mais se... humana, Como? mais humanizada, vamos dizer assim, ou mais É, própria à humanização. isso. A terra se povoava de animais menos selvagens e mais sociáveis. Os vegetais mais suculentos ofereciam uma alimentação menos grosseira. Tudo, enfim, estava preparado sobre a terra para o novo hóspede que deveria habitá-la. Foi então que apareceu o homem, o último ser da criação, aquele cuja inteligência devia, a partir de então, colaborar para o progresso geral, à medida que realizava o seu próprio progresso, né? Isso mesmo. O homem não teria existido realmente sobre a Terra senão depois do período diluviano, ou teria aparecido antes dessa época. Essa questão é muito controversa atualmente, mas a resposta, qualquer que seja, terá importância secundária, já que não mudaria nada em relação aos fatos conhecidos. O que fazia pensar que a aparição do homem foi posterior ao dilúvio foi que não encontraram nenhum traço autêntico de sua existência durante o período anterior. As ossadas descobertas em diversos lugares e que têm feito crer na existência de uma pretensa raça de gigantes antediluvianos foram reconhecidas como sendo de elefantes, né? Então, eu coloquei aqui só para ilustrar, nós já até conversamos sobre isso. Há 400 mil anos, os neandertais, nossos primos evolutivos, começam a surgir e a se deslocar pela Europa e Ásia. De 300 mil a 200 mil anos atrás, Homo sapiens, homens modernos, apareceram na África. De 50 mil a 40 mil anos atrás, os homens modernos chegam à Europa. Aí começa a bagunçar tudo, né, seu Júlio? É, Homens. é. Aquele documentário, o documentário que nós comentamos aqui, falamos, é, ele foi feito, foi produzido a partir de descobertas no Kurdistão. Um estudioso, um estudioso lá, natural lá do Kurdistão, foi ele que começou esses estudos. E ao descobrir uma caverna lá, e foi desenvolvendo. Ele fez seus estudos. Depois ele parou durante muito tempo, e mais tarde é que, me parece, com coisa bem recente, né? Quer dizer, bem recente, que eu digo do último século, né? Século Por 20. 20, 19, 20, é que então chamou a atenção dos cientistas aqui da Europa, né? E aí os olhares foram voltados para lá. Não sei se a dona Terezinha ela se lembra dessa parte do documentário, né? Foi quando os europeus, então, ingleses, franceses, até aí depois descobriram na França também, né? Cavernas com esqueletos, né? Com fósseis humanos neandertais.
mas o estudo começou lá no Kurdistão, E né, tem que a é uma filmagem nação dele, aqui né? pertinho aqui. É. Tem a filmagem dele, né? Os filmes antigos dele, né? Ele fazendo lá as pesquisas dele, né? Sim, Filme antigo. É isso aí, gente. Vamos Vamos fazer o continuar? seguinte, vamos terminar, porque pô, eu acho muito interessante trazermos também esse desenvolvimento da espécie humana. Tem muito material. É interessante para termos uma ideia. Nós só podemos ver isso também. Podemos finalizar aqui o capítulo e vermos alguns materiais que nós trouxemos também pela internet nos dias atuais sobre a parte científica e tudo isso. Podemos ver posteriormente isso. Tem muita coisa para se aprender ainda Tem aqui. bastante coisa interessante, né, Muita Zé? coisa. Então, vamos terminar e vamos ficar nisso? eu acho, não não tome assim como preguiça da minha parte, não. Mas eu acho que se a gente ficar nesse texto aqui, a gente ficar só nessa, pode discutir mais um pouco, ou trazer mais alguma colaboração e tudo, né? Contextualizar algumas coisas, mas para consolidar essa ideia da gente de que a partir daí, a partir desse estudo, né, que desse texto que nós estamos vendo, é que eu diria, e tudo começou aí, e tudo começou aí. Né? Eu vi agora, não sei se foi seu Edilson, que colocou aqui dizendo que admite também que os nossos espíritos, né, foram criados também a essa época, 400 mil anos. Ele colocou e tirou logo alguma coisa assim, né? Não, o Edilson colocou, por essas informações, nossos É, espíritos foram criados há pelo menos 400 mil anos. E tem muita é. coisa aqui, viu, Edilson? A gente vai ver isso direitinho. Mas Pois é. Ele pode dar uma colaboração tem aí. muita. Isso, Edilson. Se você quiser acrescentar. É o E seguinte, pelas informações aí, no pós-diluviano, que eles falam que apareceu os primeiros humanoides, humanos, né? Primeiras encarnações de seres humanos. Deixa eu colocar aqui, senão vai acabar a bateria. Ele comenta que foi pelo menos 450 mil anos. Sabendo que nós participamos disso, porque era nós, nas primeiras encarnações, ou a gente foram as primeiras encarnações na Terra, ou viemos de outros planetas, nosso espírito, no mínimo, Falando sobre tem isso. 450 mil anos. mínimo. E A nós Elza aqui do lado, se me permite, dona Zé, tá aqui estava lembrando justamente o que o Edilson ele citou. Também tem que levar em consideração que muitos de nós, provavelmente, né, tenhamos vindo lá de outras capelas da vida, né? É isso. Todos que nós estamos vendo o desenvolvimento, que nós sabemos que tudo isso esse desenvolvimento foi feito em planetas, É, né? Todas essas espécies para serem trazidos aqui para o planeta Terra e que continua. Vimos desde das mínimos, ou amônonas, como queiram, os insetos, tudo isso foram ver. Mas vamos fazer uma coisa, vamos organizar aqui, vamos terminar o texto para conversarmos sobre isso. O que vocês acham? Porque senão vai ficar no meio do caminho. Zélia, às 3h30 em ponto eu vou precisar Tudo sair. bem, não tem problema não. Por isso que eu acho melhor terminarmos. Aí você termina, Então Tê. vamos terminar. Então vamos lá. Sobre o que não há dúvida é que o homem não existiu. É que o homem não existiu nem no período primário, nem no de transição, e muito menos no secundário. Não apenas porque não se encontra nenhum traço, mas porque as condições de vida não existiam para ele. Se somente apareceu no período terciário, não poderia ser senão no seu fim, e ainda em número reduzido.
Aliás, já que acharam vestígios os mais delicados de um grande número de animais que viveram nessa época, não se compreenderia que os homens não houvessem deixado nenhum indício de sua presença, quer pelos restos dos corpos, quer por quaisquer trabalhos. Quer dizer, se tivesse existido homem nessa época, teria algum vestígio, né? Se tem ossadas, se tem vestígios de animais que existiram nessa época, teria também vestígios do homem, né? Mas não tem vestígios do homem nessa época, né? Aí coloquei aqui, olha, que eu encontrei, né? O surgimento da vida humana se deu no Cenozoico, era na qual nos encontramos. O período atual é denominado Quaternário. Eu só pus aqui, a Zélia já pôs várias vezes esse, essa tabela, né? Mas só para a gente lembrar, né? Olha, Abre mais. tá dando para ver? Abre Tá? mais, Terezinha. Isso. Estou abrindo o máximo. É só passar por baixo, isso, mas não tem problema não. A gente vê aqui. Isso, Aqui, Terezinha, olha. melhor. Né? Deixa eu virar aqui. Aqui, período quaternário, né? Sim, Aqui, olha, aqui o aparecimento, ó, humanos modernos, primeiros humanos e humanos modernos, né? No Pleistoceno, né? Tá aqui. Não é isso? Uhum. sim. E ele fala aqui, depois, pode tirar isso aqui, gente? Por favor. Tirar. Aí ele continua aqui, né? Ele fala o seguinte: de resto, o período diluviano, tendo sido curto, não ocasionou notáveis trocas nas condições climáticas e atmosféricas. Os animais e os vegetais eram os mesmos antes e depois. Não há, pois, impossibilidade material de que a aparição do homem tenha precedido esse grande cataclismo. A presença do macaco nessa época aumenta a probabilidade do fato de que recentes descobertas parecem confirmar. Então, aqui tem uma nota, né? 98. Veja-se os trabalhos de Boucher de Perthes, nota de Kardec. Aí vem uma nota do editor. Cerca de 1850, Boucher viveu de 1788 a 1868, demonstrou em sua obra Antiguidades Célticas e Antediluvianas que nos aluviões de Abbeville foram encontrados fósseis de mamíferos extintos, como mamute, com produtos da ação humana, como machadinhas. Segundo o arqueólogo, as pedras lascadas provavam a existência do homem na época. Inicialmente, sofre oposição dos sábios, mas pouco a pouco foram encontradas novas evidências e houve o apoio de geólogos e zoólogos eminentes, como Evans, Lyell, entre outros. Então, aqui ele está comprovando, né, o homem, o que existia o ser humano aí nessa época, né? Começou a se desenhar, tá. É isso, gente. Vocês querem comentar alguma coisa aí? Vamos Acabou, né? terminar para poder comentarmos sobre tudo isso, tem muita coisa aqui. Aí termina e comenta, e posteriormente também. Então, já é só isso, eu não peguei mais nada, Zélia. Aqui, Não, esse Holoceno aqui, porque aqui ele fala que o Holoceno uma grande, como é que fala? Extinção, mas é extinção da megafauna, de animais imensos. Então, nesse período quaternário aqui, teve também extinção de mamíferos de grande porte, né?
É isso. Se vocês Tem quiserem tem bastante complementar, material aqui, tem bastante, eu trouxe. Por isso que, para poder fechar esse parágrafo, Vejam bem, eu não, eu sigo a literatura vigente. Não é impossível que o homem tenha aparecido um pouco antes. Não é isso. Tecnicamente, climaticamente falando, foi possível. O que eu acho difícil é que o homem estaria numa situação tão rudimentar nessa época que talvez não sobrevivesse a essas mudanças assim muito fortes que ocorreram naquele período de transição, né? Aquela fase mais bem primeira do quaternário, né? Bem primária do quaternário. Então, mas é possível que ele possa ter aparecido, né? Aí um pouquinho antes do que vamos dizer assim, estatisticamente comprovado, ele de fato apareceu. Né? Porque uma coisa é você ter elementos que comprovam, outra coisa é ter suposições. Né? Por exemplo, eu digo isso, sabe por quê? Por um dadozinho aqui. Vocês talvez tenham passado despercebido a expressão que Dona Terezinha leu aqui. Onde é que foi encontrado esses restos? Em terrenos de aluviões. de O que aluvião. são terrenos de aluviões? Tá São aqui, ó. solos que são trazidos de outros lugares e depositados, entendeu? São materiais que se desgastaram de uma região e que são transportados para outra região, formando um novo cenário, um novo cenário. Está entendendo? Tá dando para entender o que eu estou dizendo? Tá. eu só quero Ah, que sim. ela vai falar sobre aluvião. Aqui, olha. Aluvião ou alúvio, do latim É, alúvio, de aluere, lavar contra. É argila solta e lodo, areia ou cascalho que foi depositado por água corrente em um leito de riacho, em uma planície de inundação, em um leque aluvial ou praia, ou em configurações semelhantes. O aluvião também é às vezes chamado de depósito aluvial. Foi pois só é. um Então, exemplo. esses materiais, produto do desgaste da rocha, eles se acumulam, né? São transportados para outros lugares, né? Inclusive com forças energéticas mais suaves do que é, é, do que aquela que transportaram aqueles grandes matacões, aquelas Os grandes rochas, matacões, entendeu? Então, eles são eles, eles terráqueas. para se formarem em um outro lugar com produto inicialmente em uma parte, né? Eles precisam de pouca energia. E sendo um produto transportado, de repente, esse material que poderia comprovar que eles viveram nessa época, sejam também transportados, né, de outros lugares. Então, fica a dúvida aí para a gente Tem, aguardar que a ciência determine, vamos dizer assim, exatamente. Né? De repente, se tivesse uma datação dessas ossadas, aí seria melhor para a gente saber efetivamente a idade desses. tem os crânios deles que nós vamos ver no material aqui. Só gostaria que terminasse o parágrafo para poder entrar nisso. Já terminei, É, Zélia. Ah, Já terminou? terminei. Então já pronto. Já, terminou. Eu É. daqui, eu aqui viajando na maionese. Bom, tá. Deixa eu sair. aqui eu fui buscar sobre isso, tem muita coisa. Terezinha, se você quiser sair, quando quiser sair, pode Tá, sair, tá? a hora que eu precisar sair, eu saio, tá? Tá. Foi o que ele está falando. Trago são várias coisas, trazendo a parte científica, certo? Sobre o Homo sapiens,
Antes nós já havíamos visto que, como o senhor Júlio falou, aqui, quando nós estávamos na era do gelo, ela falou, disse sobre os animais que desapareceram. Nesse mesmo período, aí fala, os primatas foram severamente afetados com essa mudança e ele vem explicando, aparecem os ancestrais humanos. Então, quando eu vi isso, eu fui buscar nos sites sobre o Homo sapiens. Então, ele vem dizendo que o Homo sapiens é o nome científico dado para o que significa o homem moderno, que é o homem sábio. O ser humano moderno apresenta como característica o cérebro, e nisso aqui é importante, que eu acho que o senhor deve saber, como o senhor estava se referindo ao tempo, que é mais ou menos estudado pelo cérebro e pelas ossadas que foram encontradas. Bem desenvolvido, o que permitiu, por exemplo, o desenvolvimento da fala e da cultura. Os seres humanos apresentam uma história evolutiva complexa, com várias espécies fazendo parte desta grande árvore. Então, ele entra e vai dizer agora aonde foram descobertos, aonde iniciaram, onde apareceram os primeiros homens. E vai dizendo, para ser... Dentre as espécies que fazem parte dessa história, podemos citar, vou ler algumas, o Sahelanthropus tadensis, Ardipithecus ramicus, e por diante, e assim por diante. Então, o que foi observado? Que cada um dessa espécie tem um crânio diferente. Aí tem o primates, olha como era, que era parecido e se refere a como é parecido com um macaco, mas não significa que tenha sido vindo do macaco. Então, o que ele fala? A evolução da espécie humana é um tema ainda muito debatido no meio científico, sendo possível encontrar diferentes árvores, aí vem, filogenéticas para demonstrar esse processo. Apesar de ainda haver discussão, como disse o senhor Júlio, a respeito de algumas espécies, o fato é que durante a história evolutiva do ser humano, várias espécies surgiram e desapareceram, restando atualmente apenas o humano moderno. Então, o que eu achei, o que eles estudam, e até hoje. Tchau, Terezinha. Obrigada. E até hoje, sobre os tipos, as espécies humanas, ou seja, a evolução do ser humano. Então, ele descreve cada uma. Por exemplo, essa que eu li anteriormente, Sahelanthropus tadensis, ela apareceu lá na África. Essa espécie viveu há cerca de 7 milhões de anos atrás e foi descoberta na África, mais precisamente no deserto do Chad. Apesar de existirem alguns questionamentos sobre a forma como esses hominídeos se locomoviam, muitos afirmam que se tratava de uma espécie bípede, ou seja, que já andava, não? Além disso, destaca-se por sua face achatada e dentes caninos reduzidos. E ele vai descrevendo aonde apareceram cada uma dessa espécie. Na Etiópia, no Quênia, na África do Sul. E aqui tem, achei muito interessante, olha aqui. Se encontra essa restituição da Lucy no Museu da Evolução do Palácio da Cultura e Ciência em Varsóvia, Polônia. E ele está descrevendo e aparece. Agora entra aqui na Europa. O Homo que o senhor colocou, neandertalensis, como é que se diz aqui, meu Deus? Neandertalenses. Apareceu, olha aqui. Essa espécie foi descoberta em 1856.
1856. Aí está falando, Kardec já está na época lá de Kardec e ele vem dizendo sobre esses descobrimentos. Aí entendemos no que ele estava se referindo. Quando fósseis datados de 40 mil anos foram encontrados em uma caverna da Alemanha. Estudos indicaram que eles viveram na Europa, se espalhando posteriormente pelo Oriente, Ásia e sul da Sibéria. A espécie é considerada por alguns autores como uma, olha aí, seu Júlio, como o senhor mesmo falou, subespécie do Homo sapiens. E destaca-se por apresentar cérebro bem desenvolvido. E assim como humanos modernos, aí sim, ele já começou a enterrar os seus mortos aqui na Europa. Além disso, produzia ferramentas utilizando pedras e madeiras. E tem uma série de material, comprovações científicas, que, se for o caso, podemos até conversar algumas coisas sobre as comprovações científicas. O que vocês acham dos aparecimentos que surgiram? Ainda aqui já estava tudo junto. Então, foram fácil essa deslocação, né, seu Júlio? De uma espécie para outra, para poder também se... Peraí. Esse aparecimento, o que o senhor acha aqui? Olha, na África, tem dizendo, veja, África, o primeiro, vamos lá, na África, e depois vem lá no Quênia, na Europa, poxa vida, mas eles se deslocaram. Ou uma característica. Tá certo, obrigada, seu Rony. Obrigada, muito prazer, viu? Obrigada. Ou como é que o senhor acha que seria uma etnia local? Eu digo etnia, mas uma espécie local? Como foi feito isso? Deslocamento mesmo. Foi deslocamento. Sim, Agora, as deslocamento. características interessantes. Aí foi com a reprodução de cada um que foi desenvolvendo essa espécie? Foi desenvolvimento. Outra coisa, e tem que ver, esse deslocamento duraram alguns anos, viu? Milhares de anos, né? Bota 100 anos aí numa brincadeira dessa. Então, uma geração para outra. Então, para sair do Quênia, para chegar, por exemplo, na Europa, vai botar aí 100 anos aí, e nisso 2, 3 gerações, né? Já em outro clima, já em outras paragens, e por aí vai, outro tipo de alimentação, e com isso modifica a estrutura, modifica quimicamente o corpo, enfim, uma série de mudanças que, quando chegar na Europa, vai ter uma outra. Não é o mesmo que saiu lá do Quênia, não. Pois Pode é. ter certeza. Pois é, Entendeu? porque aqui ele tá dizendo de um para o outro quando apareceu, né? Aqui, É, deixa eu ver aqui. é. Aqui que o senhor está falando. O primeiro, o Salem, esse que apareceu lá na África, essa espécie viveu cerca de 7 milhões de anos e foi descoberta na África. E vai ser no desenvolvimento, tendo assim, o interessante que foi a mulher, quando apareceu lá, né? Que encontraram lá na Etiópia, que essa espécie foi descoberta na Etiópia e o fóssil encontrado possuía 125 partes, estando algumas muito bem preservadas. A espécie era uma mulher que possuía 1,20 m de altura, cerca de 55 quilos, e era um hominídeo bípede, mas que também subia em árvores. A espécie foi datada de 4,5 bilhões de anos. Então, vai se desenvolvendo. Tem muita coisa aqui para ser conversada, mas nós estamos trazendo essas curiosidades, como o seu Júlio está falando. Como também... E ele coloca, eu achei interessante, que essa espécie aqui já tem o próprio nome da África. Esse Australopithecus africanos. É mole? Que esse que foi encontrado lá na África do Sul.
E assim por diante, gente, tem tanta coisa. E quando eu levei um susto, quando eu vi algumas, não vou dizer que eu não levei, viu, seu Júlio? Quando eu vi aqui algumas fotos, eu levei, quando eu abri, eu levei uma. Olha aqui essa foto. Falei assim, meu Deus, nós passamos por tudo isso. Ó, Edilson, quer deixar alguma coisa? Sim, Edilson. Aí quando Não, olha eu aqui, tô... gente, impressionante. Olha os crânios, o desenvolvimento de cada um, de cada espécie. Sem contar com a tão famosa e conhecida, a Lucy. É. Não sei se está aparecendo. Mas é Edilson, você isso quer falar aí. alguma coisa? Não, tudo tranquilo. Não, Edilson? não, tranquilo, Tereza, tranquilo, Zé. Essa é a mais conhecida, né, Júlio? Seu Júlio? É a É qual? Lucy? A Lucy? Tá aparecendo? Não. Não vi, não. Ah, Lúcio. Lucy, Está aqui agora. é. Até que era É. bonitinha, né, não? Em relação aos outros que apareceram. Ó, ela tem o tamanho real aqui, essa espécie, tamanho de real do Australopithecus afarensis, que viveu há 3,2 milhões de anos. Aí tem. Olha, gente. A Etiópia, de 3,2 milhões de anos, conseguiu caminhar. Fóssil de Lucy continua sendo fonte para novas descobertas científicas. Pesquisadores agora investigam como os australopitecos começaram a caminhar. Quando os restos de um ancestral humano primitivo foram encontrados na Etiópia em 1974, a descoberta forneceu uma visão sem precedentes de uma espécie que viveu milhões de anos antes dos humanos andarem na Terra. O fóssil raro, representando 40% de um esqueleto pertencente a uma fêmea, foi batizado de Lucy em homenagem à música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Agora, os pesquisadores estão usando o esqueleto para descobrir como esse antigo parente humano se moveu há 3,2 milhões de anos. Os resultados do estudo foram publicados na terça-feira na revista Royal Society Open Science. Lucy era mais baixa que o humano médio, atingindo cerca de 3,3 pés, 1 metro de altura. Tinha um rosto semelhante ao de um macaco e um cérebro com cerca de 1/3 do tamanho de um cérebro humano. A análise do fóssil de Lucy nos últimos 20 anos sugere que ela e outros de sua espécie caminhavam eretos. Mas o principal autor do estudo, Dra. Leila Wiseman, pesquisador associado da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, queria dar um passo adiante e recriar um componente de Lucy que não fossilizou, seus músculos. O aspecto definidor do que nos torna humanos é a capacidade de andar sobre 2 pernas, mas entender como e por que isso evoluiu tem sido debatido há muito tempo, disse Wiseman, que é o Leverum Trachea Career Fellow. Pronto. E aí sai. Eu achei muito interessante, tem coisas. Aqui está o esqueleto. O esqueleto, que é um dos fósseis do Australopithecus mais completos encontrados até hoje. Aqui, de Lucy. E é E isso, eu aí, achei. esses pedacinhos aí, eles conseguem montar até a fisionomia, né? E como foi feito aqui, né? É, isso aí. Muito bem. Pronto, e é isso. Zélia. Vamos lá. Esperamos que trouxemos um pouco de cada coisa, foi rápido. Isso, foi muito bom. Gostei. Gostei. Daremos continuidade na próxima semana. Iniciaremos o capítulo 8º, página 180, Teorias da Terra. Alguma coisa a acrescentar antes de finalizar o vídeo, seu Júlio? Então, eu só quero agradecer a oportunidade da gente estudar, eu poder estudar junto com vocês. Só isso. Obrigada. Então, até a próxima. Obrigada, seu Até a Júlio, pela próxima, então. cooperação e apoio. Agora eu vou tomar um remedinho Só um ali instantinho, que vou parar o vídeo. já tá